Olá, queridos amigos, tudo bem? Muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que essa espiritualidade amiga que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Eu espero que todos estejam bem e hoje mais um dia de alegria para mim, particularmente, porque estamos reunidos mais uma vez aqui para as nossas aulas da ULI. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês. E hoje especialmente porque nós vamos falar de um assunto basilar, um assunto fundamental da doutrina espírita, um assunto que, se nós compreendemos bem esse assunto, nós temos a capacidade de entender muitas outras coisas que a doutrina nos traz. Porque o nosso fundamento de primeira questão é justamente esse. A primeira questão do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Não é? Então, hoje, para poder tratar desse assunto, nós vamos falar das suas leis. Vamos falar das leis divinas. Vamos falar daquilo que é a expressão de Deus em nós. Como nós podemos perceber a existência de Deus, como nós podemos compreender a sua essência, como nós podemos compreender a sua presença no mundo, no universo, somente através das suas leis. Portanto, é interessante que a gente compreenda isso de uma forma talvez diferente do tradicional. Porque nós aprendemos através das culturas tradicionais que as leis divinas elas foram passadas para os homens através de processos de antropomorfização de Deus. Deus, de alguma maneira, se fazia presente através de uma sarça ardente, através de uma nuvem, através de um raio, através de um mensageiro estranho que aparecia, através de um fenômeno extranatural, fora da natureza. Mas, de qualquer forma, ali se atribuía a presença de Deus, inclusive com entidades que se apresentavam em nome desse Deus, ou até mesmo em nome dele como ele. Como acontece nas tradições antigas, vermos citações em que o próprio Deus poderia estar se apresentando aos homens dentro de uma relação direta e capaz de passar pelos sentidos naturais do homem, a visão, a audição, a intelectualização do ponto de vista mais rasteiro, mais racional, básico, mais fundamental. Então, essas histórias estão aí na tradição e, de certa maneira, nós internalizamos isso nos nossos atavismos culturais. E por esse motivo, nós trazemos essa ideia de que realmente Deus possa, de alguma maneira, ocupar um espaço no universo, ele possa fazer determinadas coisas, ele possa ter desejos, ele possa ter quereres, e isso, de certa maneira, pode bater um pouco, ou conflitar um pouco com as nossas questões a respeito de Deus, conforme assim os Espíritos vão nos advertir ou vão nos trazer. É importante que nós saibamos, dentro dessa concepção, que o fundamento da existência de Deus, a certeza da existência de Deus, a ideia de que Deus existe, realmente isso para nós é o fundamento de primeira ordem. E, de novo, é por isso que Allan Kardec vai trazer na sua questão de número 1 o que é Deus, inteligência suprema e causa primeira ou primária de todas as coisas, e a partir daí a gente começa a fazer uma digressão sobre a verdadeira existência de Deus. Então, a nossa cultura, o nosso atavismo em relação ao divino está a partir de uma historinha, né, que começa lá atrás, e essa historinha ela tem um protagonista, e a gente sabe que esse protagonista ele subiu a uma montanha, teve acesso a um conjunto, na verdade dois, né, porque ele tinha um que deixou quebrar e pelo visto fez outro, e desse outro ele recebe e há uma escrita direta nessas tábuas. Disse aí, inclusive, de que esse foi o primeiro fenômeno registrado na Bíblia da psicografia, né? Afinal de contas, teria Moisés, um médium de Deus, nesse caso, estaria escrevendo nas tábuas quais seriam essas leis. As leis que estão aqui são as leis do Decálogo, que todos aqueles que são mais afeitos um pouco a essa cultura sabem, conhecem de alguma maneira. Essas 10 leis, elas são leis muito rasas, muito humanas, não é? Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas já começa daí, dando uma característica a Deus que é o desejo de ser adorado, adorado no sentido de venerado. Estaremos colocando um atributo em Deus que seria a sua capacidade
de identificar os que gostam dele, os que não gostam dele. Há um hiato entre o que é um gostar, o gostar no sentido de venerar, e o venerar pode estar na hiper-exacerbação do ego divino, o que seria contraditório com as outras grandezas de perfectibilidade, de infinita bondade que Deus possui. Então já começa realmente mandamentos que desfazem toda uma condição existencial de Deus e até mesmo seus atributos pregados pelas mesmas doutrinas. Não usar o santo nome de Deus em vão, essa é uma outra questão que remete-nos à vaidade e também remete-nos à condição de que o homem precisa, de fato, ter um ato de recolhimento, ter um ato de separação entre as coisas mundanas, as coisas do dia a dia, e aquilo que seria o sagrado. Podemos dizer que aí talvez haja um sentido subliminar e que não seja de todo relegada à condição do ego, mas a partir daí nós temos a questão dos domingos, as festas de guarda, que são tradições étnicas, tradições de um povo, tradições de uma cultura que não se espalham pelo mundo, né? Não, pelo menos a tradição assim diz que o mundo ele é diverso, ele é plural, enquanto que Deus ele existe para toda essa circunsfera da Terra e mais toda a amplitude do universo. Então não haveria por que pensar nessa possibilidade de festas específicas. Aí começo, a partir desse quarto item, aparecem aqueles mais famosos: honrar o pai e mãe, não matar, guardar castidade nas palavras e nas obras, não furtar, não levantar falsos testemunhos, guardar a castidade nos pensamentos e desejos e não cobiçar as coisas alheias. Aí seriam esses 10 mandamentos que estariam aí nas tábuas, que foram aqueles utilizados por esse mensageiro chamado Moisés. É considerada aí a primeira revelação. Nesse momento a gente começa a entender que a lei divina está estabelecendo basicamente o que o homem deve fazer. Deve dizer que, ou seja, Deus desce, vou usar aqui uma expressão bem antropomórfica, Deus desce do seu pedestal divino, vem até as castas humanas dizer aos homens como eles devem proceder em sociedade. Olha, não mate, não roube, não furte, não deseje, não fique cobiçando o que não é seu, o animal do seu vizinho. Não faça isso. Não é? Então, observe que são leis bem de comportamento para seres brutos, moralmente inferiores. Então, Deus, nesse contexto, estaria se preocupando em dar um ar de sociedade mais elevada, dar um ar de elevação moral àqueles grupos aos quais ele se dirige. Então Deus está realmente preocupado com uma parcela muito pouco significativa do universo, quando ele traz essas leis. E aí nós não podemos dizer que essas leis sejam leis cósmicas, né? Essas leis cósmicas, porque planetas onde a moral já está elevada, essas leis não servem para absolutamente nada. Não é? Se você chegar com essas tábuas da lei num lugar onde a sociedade já está moralmente elevada, a pessoa vai ler e vai dizer: como assim? Como assim não matar? Existe a possibilidade de matar? Como assim não roubar? Existe isso mesmo? Será que existe isso? Então você vê que realmente, quando a gente fala sobre essas primeiras revelações aqui, nós estamos falando de um estágio ainda evolutivo muito rasteiro, muito pequeno da humanidade, portanto, não é ainda isso que nós estamos aqui buscando do ponto de vista dessa identidade divina. Aquilo que o ser que não cumpre os mandamentos de Deus é um pecador, um proscrito, ele deve ser excomungado, ele deve ser tirado do convívio. Né? Quantas e quantos anátemas podem ser proferidos em função dessas circunstâncias? Mas agora nós temos um segundo período. Esse período durou cerca de 1.300, uns dizem 800, 1.300, 1.400 anos, mais ou menos. Né? Um interstício, aí, um intervalo entre esse período entre um e outro. E agora nós vamos encontrar um novo mensageiro que vai trazer uma nova mensagem. Essa mensagem, portanto, ela é diferente no seu conteúdo. É mais sintética porque ela realmente
tem a possibilidade de endereçar outras dimensões, sem as quais o indivíduo não consegue progredir moralmente. Estamos falando basicamente das questões do ser, né? Ou seja, do sentir, no sentido mais emocional, no sentido amoroso, no sentido da compreensão, da fraternidade, no sentido da compaixão. Então, esse agora é um endereçamento não nos processos, nos procedimentos, porque o mensageiro, que é Jesus, ele vai dizer que essas pessoas de processos e procedimentos são sepulcros caiados. São verdadeiros hipócritas que andam pelas ruas largas com seus vestidos ornados de ouro e eles, na verdade, não fazem o que dizem, não é? Preste atenção no que eles dizem, mas não preste atenção no que eles fazem, porque eles fazem o que é de contrário do que eles dizem. O que eles falam, eles não fazem, então não preste atenção no que eles fazem, mas sim no que eles dizem. Chega a advertir o nosso querido mestre. E agora o poder sintético dele vai cair e amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Então aí nós temos o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, que é semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que este. Observe que, embora exista aí um primeiro mandamento que pode ter alguma correlação com honrar a Deus acima de todas as coisas, ele está usando uma outra palavra aí, que é amor. É amor no sentido de... Amor para Jesus era confiança. Jesus trabalhava com o tema amor como confiança. Ele disse, se você me ama, você faz as coisas que eu peço. Ou seja, se você confia em mim, se você acredita no que eu estou lhe dizendo, você segue as minhas orientações. É basicamente essa a condição que ele estabelece para os seus discípulos, né? Então, Jesus não admite hipocrisia e Jesus trabalha nessa relação entre amor e confiança. Então aqui confie em Deus, confie na existência divina, com todo o seu coração e de toda a sua alma. Ou seja, não deixe um pedaço do seu ser que não esteja impregnado totalmente nessa possibilidade. Com todo o seu entendimento, para que não haja na sua mente nenhum espaço de dúvida. E de todas as suas forças, para que você nunca claudique diante das adversidades. Nunca deixe cair-se, nunca deixe prostrar-se diante das adversidades, porque esse preenchimento da presença de Deus faz com que o sujeito se soerga e não caia, e não fique no chão. Se cair, ele levanta, balança a poeira e vai caminhando pela estrada. E aí vem um segundo mandamento, que agora é um direcionamento: não fique na relação vertical. Olha que Jesus tem a estrutura de Jesus, ela é no formato de uma cruz, né? A cruz é um bom formato para representar a estrutura da sua liturgia, porque ele é vertical na medida em que ele estabelece essa relação primais com Deus, e tem uma relação agora horizontal que ele diz o próximo, e vocês são em ligação amorosa e que não pode ser desprezada. Ou seja, o verdadeiro ente que está conectado com essa nova aliança, com essa nova revelação, com esse novo mandamento, é aquele que está tanto na verticalidade conectado com Deus, quanto na horizontalidade conectado com seu próximo. É a partir daí que a gente começa a entender uma das grandes mensagens amorosas do Cristo, que é amar ao teu próximo, amar ao teu inimigo, amar de uma forma sintética, amar esse três em um, Deus, o outro e você, de uma forma única. Então, esse sentido só é possível ser encontrado em uma unidade absolutamente sem nenhuma condição, incondicional. Uma unidade incondicional é onde nós podemos dizer: se eu amo o uno, e o uno é a causa do diverso, eu amo o diverso, porque o diverso é uma emanação do uno. É isso que está aí, apertando a tecla SAP. É isso que está nesse lugar. Se eu amo a fonte de todas as coisas, e sei que a fonte permanece em todas as coisas geradas por esta fonte, não há por que não amar as consequências, não há por que não amar as construções dessa fonte, porque ela
elas estão totalmente imantadas, totalmente cheias, presentes na sua totalidade desse mesmo fluido original, ao qual já me dediquei com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Portanto, a mensagem de Jesus é um upgrade filosófico muito grande em relação à primeira revelação. Depois, né, tinha que esperar realmente mais de 1000 anos, quase 2000 anos, para que ela aparecesse, e ela chega com toda essa pujança, essa força enorme de possibilidades de compreensão. Então, a partir daí, nós temos uma terceira possibilidade, que vai aparecer mais 1857 anos depois do nascimento, do surgimento do mensageiro, que foi Jesus. Se você quiser tirar os 30, bote aí 1827 anos, né, para ficar mais exato. Aí uns vão botar 33, outros vão botar 27, enfim, não importa. O que importa é que nós temos aqui a possibilidade de ter um intervalo também de quase 2000 anos entre a segunda e a terceira revelação, sendo que essa agora ela é um pouco mais sutil. Ela não fala mais de uma questão de um Deus antropomórfico, mas fala de uma natureza que se expressa como se divina fosse, e ela fala por Deus. A natureza, a essência, todas as coisas, as dinâmicas existenciais, as dinâmicas do cosmos, as dinâmicas dos multiversos, as dinâmicas dos infinitos estão todas elas presididas por leis, e essas leis explicam o funcionamento do divino desde que nós tenhamos a capacidade de compreendê-las, desde que nós tenhamos a capacidade de entender o funcionamento dessas leis, nós seremos capazes de compreender ao grande manancial da sua formação, ao presidente das suas dinâmicas, que é o divino. Então, na questão 614 de O Livro dos Espíritos, nós vamos ter aqui uma resposta que é: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é feliz quando dela se afasta. Ao invés de dar orientações, ao invés de dar explicações, ao invés de dar coisas diretas, coisas de apodos, coisas mais objetivas, estamos aqui falando de um conjunto de leis as quais precisam ser observadas, né, que nós temos que observar essas leis para que nós tenhamos a capacidade, então, de estabelecer uma proximidade com Deus. Como é que o homem se aproxima de Deus? Ele se aproxima de Deus na medida em que ele observa as leis divinas e, se aproximando delas, ele consegue fazer, então, da sua vida um todo coerente, sinérgico com esse movimento. Mas onde está essa lei, né? Como é que nós vamos buscar essa lei para que a gente possa, então, criar essa afinidade com essa grande onda, né, de situações, de causas e consequências, essas grandes forças, as dinâmicas das forças divinas? Como é que a gente vai achar isso? Bom, segundo os Espíritos, dentro de nós mesmos, questão 621, onde está escrita a lei de Deus, está lá a resposta: na consciência. Então, a consciência é um espaço interior nosso, é um espaço nosso em que nós temos, então, acesso, não um acesso facilitado, porque a consciência é uma espécie de fortaleza de múltiplas camadas, ou um prédio com múltiplos andares, onde as portas vão tendo que ser abertas como cadeados codificados, e à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos criando chaves para abrir esses cadeados da consciência. Então a consciência, ela não está aberta, e as leis divinas, elas não estão à disposição das pessoas a qualquer tempo. As leis divinas, elas estarão mais compreendidas para aqueles que conseguiram abrir uma quantidade maior dos cadeados da consciência e, consequentemente, foram mais fundo, percebendo no âmago do seu próprio ser as dinâmicas divinas que se repetem na natureza. Porque o ser humano, como um ente da natureza,
ele segue comportamentos na sua própria fisiologia, no seu pensar, no seu psiquismo, na sua espiritualidade, ele segue mesmas dinâmicas de todas as outras coisas que estão íncitas no universo, porque uma característica primais dessas leis é que elas são plurais e imutáveis e, ao mesmo tempo, elas são inexoráveis, elas são inderrogáveis, não há possibilidade de se derrogar uma lei divina. Não existe nenhum juiz, nenhum poder humano, nenhum máximo absoluto que se estabeleça. Imagine que uma situação hipotética que a Terra um dia tenha um rei único, um grande imperador que mande sobre toda a população do planeta. Imagine que isso aconteça um dia, nem assim esse homem terá a condição de revogar sequer um tio de uma lei divina. Nada, absolutamente, uma vírgula sequer. Ele não tem poder porque os poderes humanos periféricos não descem no alcance da modificação das leis perfeitas do universo. Então, para que nós possamos compreender essas dinâmicas, nós temos que simplesmente nos igualar à natureza, negando, né? Jesus dizia que era preciso negar a si mesmo não no sentido da flagelação, no sentido do ascetismo, não, você fazer isso através de uma capacidade de compreender as coisas nos seus devidos lugares, as coisas do homem e as coisas de Deus, conforme assim Jesus também trabalhava. Não se pode ter, ao mesmo tempo, as duas visões, porque ou você está conectado na polaridade da unidade, ou você está polarizado na realidade objetiva. E essas duas situações, elas são, de certa forma, antagônicas, elas são díspares, porque os critérios para se posicionar em um e outro são diferentes, bem diferentes. Então, os homens que vivem nas coisas dos homens, eles não têm a capacidade de, em vivendo as coisas dos homens, experimentarem as coisas divinas, a não ser que as coisas dos homens estejam fundamentadas nas coisas divinas, o que não acontece. Pegando as leis humanas, por exemplo, as leis humanas, arremedos de vontade de títeres, de corruptos, de pessoas malucas que acham que a sociedade tem que ser, a humanidade tem que seguir os ditames da sua cabeça. Então, esse tipo de coisa realmente leva a um sistema de justiça injusto, leva a um sistema de gerenciamento, de gestão pública social corrupto. E a gente vê isso acontecer, espalhar, pulular na humanidade em todos os tempos. Por quê? Porque o que prevalece são as coisas do ego, as coisas do egoísmo, as coisas da vaidade, as coisas do insuflamento da pessoa, da persona. Então, a gente vê que isso realmente é complexo para que a gente possa compreender, então, num sentido mais amplo, o verdadeiro significado de um ser que está rendido a Deus, né? E rendido às suas leis. Então, essa é uma questão. E aquilo que realmente vem toda hora, né? Se Deus sabia que o homem ia passar por uma fieira da ignorância, por que não abriu os cadeados da sua consciência para que ele tivesse acesso às leis divinas e fosse um ser consciente que vive conscientemente em sintonia com essas leis? Então aí também essa pergunta Allan Kardec, essa curiosidade não é só nossa, Allan Kardec vai fazer, e na questão 628, né, nós vamos ver lá por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Essa é a pergunta que ele faz. E a resposta é: importa que cada coisa venha no seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário fica deslumbrado. Aí nós temos um pouco da analogia da caverna, né, de Platão. A gente vê que realmente essa coisa da luz, essa analogia da luz realmente cega os olhos. A fotofobia, né? Então a gente teria aí uma espécie de teofobia no momento que a gente visse o grandioso que se esconde atrás de todas essas capas da impermanência. Nós ficaríamos tão deslumbrados que para nós seria quase que um estado de catarse, de cegueira e de paralisação total. Então nossos cérebros não estariam preparados para isso e a gente poderia ter uma congestão mental de alta densidade, porque ali a gente não estaria compreendendo o que estava acontecendo. O bom da compreensão da consciência é quando ela acompanha os seus fluxos mentais e ela sabe exatamente onde é que eles estão levando.
ela consegue compreender não do ponto de vista cognitivo, para entender, mas no sentido de se deixar levar como um viajor lúcido, né? Aquele que consegue compreender verdadeiramente o que está acontecendo na sua vida de forma lúcida, né? De forma lúcida, isso aqui é importante. É ir para uma experiência com o divino de uma forma lúcida e não de uma forma simplesmente abstraída na questão da fé, porque já existem mecanismos mentais, cerebrais, que podem explicar certos estados de epifania, determinados estados de êxtase, que as pessoas chegam por estarem enchendo as suas áreas do cérebro de conectores neuronais, e que isso faz com que as pessoas tenham a impressão de experiências de sagrado. São vislumbres, assim como nós temos também na neuroquímica vislumbres do amor incondicional, nós temos também o vislumbre do sagrado, quando nós não conseguimos realizar essa experiência em totum e fazemos ela de maneira parcial apenas para agradar os nossos anseios do ego desesperado com a sua finitude, né? Então isso realmente a gente precisa pensar. Deus é uma experiência completa, é uma experiência plena, e não uma experiência temporal, parcial, que esteja ao alcance de teorias rápidas, 10 maneiras de se encontrar Deus, o método dump de chegar a Deus rapidamente, evolua em 5 semanas. Isso não existe. É preciso que a gente tenha paciência e saiba que no seu tempo cada um vai fazer o seu processo de acesso da sua maneira, seguindo o seu caminho da sua forma melhor. Tá certo? Então, uma das questões aí que a gente tem que compreender, que já que falamos de leis humanas, falar de leis divinas, as leis divinas falam o quê? Lá em Moisés falava de não matar e não roubar, duas questões aí que são bem características do bem e do mal. E agora, essas leis que estão aí no cosmos, elas regulam também aquilo que se pode chamar de bem e de mal? É possível que o mal seja uma criação da lei? É preciso que é uma situação que a lei inclua o mal como possibilidade? Será que é? Vamos ver isso aqui. Então, lá no Livro dos Espíritos, a gente tem a questão 629, aonde Kardec pergunta qual é a definição que se dá, né, que se pode dar para a moral. A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então já começa logo de saída a dizer que o mal e o bem não estão ligados a códigos humanos, não estão ligados à sociedade, não estão ligados ao pudor, à castidade humana, não estão ligados à religião, estão ligados à simples observância da lei de Deus. Quando você se aproxima da lei de Deus, você está em sintonia com as energias harmônicas do universo. Quando você se afasta das leis de Deus ou contraria essas leis no sentido de criar forças antagônicas ao seu sentido primais, que é o sentido evolutivo, você automaticamente vai experimentar a reação contrária do próprio universo, contida na própria força, para poder demovê-lo dessa ação de dissensão, trazendo você à ordem. O nome dessa relação é causa e efeito. Eu saio da harmonia e vou para um momento de dissensão. A força que atua nessa mesma lei para criar a harmonia central puxa-me de volta para essa centralidade. Esse esforço de me puxar de volta é um esforço contrário ao meu impulso, portanto pode vir na mesma intensidade, em sentido contrário. O mal que pratiquei pode ser de repente o mal sofrido por mim, porque isso tem que ser consciência. A consciência tem que perceber que isso assim aconteceu. Lá no Código Penal da Vida Futura, no item 16, nós vamos ver esse movimento em 3 passos. Arrependimento, o sujeito saiu, ele passa pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação, para evitar que os efeitos nefastos da sua ação se prolonguem no tempo e poupar aquelas pessoas afetadas de passarem a ser ou de deixarem de ser agentes de novos ciclos de dissensão. Então isso está acontecendo o tempo inteiro, né? Nós estamos retroalimentando um mecanismo de harmonia. Aqueles que... tem um ditado antigo que, pelo menos, né, minha mãe fala muito: boa romaria faz quem sua casa fica em paz. Boa romaria existencial faz quem na lei
fique em paz, né? Então, ficar em paz, um dos métodos mais interessantes de ficar em paz é estar em harmonia com o divino, né? Não tem como a gente pensar numa situação que não seja mais atual do que isso. Impossível. E isso é universal. Se você for para qualquer teoria oriental, meditativa, contemplativa, qualquer religião, qualquer, você vai ver que no fundo, elas podem discordar de muitas coisas, mas esse ponto especificamente da harmonia, que pode ser chamada de diversos nomes, até de Deus, isso daí realmente é consenso geral, né? Nós não podemos pensar na evolução, na paz e na plenitude com a desordem, com o desequilíbrio e com as brigas, as anfractuosidades das forças. A gente não consegue pensar assim. Então, indo mais à frente com relação a essa questão do mal, ainda na lei divina, nós temos aí o que é o mal. Na questão 630, a pergunta é como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus e o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Agora, há algo que tem que se observar, não é? O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Não é porque ele é um índio, não é porque ele é um ignorante, não é porque ele seja um canibal que isso seja, de certa forma, deixe de ser um desequilíbrio. Sempre será um desequilíbrio. A questão é a forma como esse mecanismo agirá sobre o homem, trazendo-o de volta ao seu eixo. Isso sim vai ser diferente em função da perspectiva de qual seja, né, o grau, qual seja o grau de afetamento, o grau de desequilíbrio causado pelo homem e a sua intenção de causar esse mal. Isso é o que vai realmente pesar bastante nessa questão. Então, o que a gente está vendo é que essas leis, elas são muito importantes, estão dentro de nós, precisamos captar, através das sensibilidades interiores, as possibilidades de acesso a esses códigos divinos para que possamos nos harmonizar com eles e, consequentemente, vivermos em paz, em plenitude, em uma ação de plenitude bastante ampla naquilo que se trata aí do tema que a gente está aqui falando. Mas, indo diretamente ao ponto, Allan Kardec pegou essas leis, essa lei divina, e ele estruturou em um pensamento que, a princípio, eu vou confessar a vocês, quando iniciamos essa trajetória de palestras e tal, a gente tem sempre uma vocação de tentar pensar nas coisas de forma diferente, de maneira disruptiva, né? Então eu, por exemplo, quando comecei, eu olhava essas leis e disse, está tudo errado isso aqui. Primeiro reproduz, né? Porque você não adianta, você vai adorar se não existir. Então vamos botar a reprodução primeiro, depois nós vamos botar a conservação, depois a gente bota o progresso, né? Aí ele vai estabelecendo a adoração vai lá para cima, perto do amor, né? O trabalho vem numa situação em que o sujeito já esteja na sociedade, enfim, deu uma mudada na ordem dessas leis. E depois já tinha feito algumas palestras nesse sentido, as pessoas gostam porque argumentos positivos para isso tem, mas eu mesmo um dia, olhando essa ordem, me veio uma coisa assim como um raio na minha cabeça, bateu e disse, rapaz, está tudo errado, você tem que entender o que isso, pense, isso aqui veio de espiritualidade, pense o tamanho dessa espiritualidade que arruma esse negócio aqui, pense Kardec, uma pessoa hábil demais com a organização para poder deixar passar coisas desse tipo na sua obra. Além de O Livro dos Espíritos ter sido já, desde 1857, a estrutura de toda a obra que ele vai fazer daí para frente, tudo que ele vai fazer lá para frente tem base no Livro dos Espíritos, mesmo até na segunda edição, que ele vai publicar um pouco mais para frente, com ampliação das 1019 questões. Então, ele, mesmo assim, ele já estava em 57, no começo da sua trajetória, com todas as informações necessárias para estruturar o pensamento da doutrina espírita. Então, nesse caso aqui especificamente, eu tive que voltar a ver por que Allan Kardec fez desse jeito. E aí veio a conclusão mas eu dizia, se tivesse uma caixa dessa fora do lugar, aí sim estava errado.
E a gente vai entender que Allan Kardec, quando faz a descrição dessas leis, ele descreve essas leis de uma maneira humana, na compreensão humana, mas há, sim, claro, uma organização necessária para que a gente entenda que a sequência é exatamente essa que está aí. A primeira lei que nós vamos ver é a lei de adoração. Observe que quando a gente começou a falar, eu disse a vocês, o fundamento principal é Deus. Então a conexão do homem com Deus é o primeiro ponto de partida. Não estamos falando de um homem nascido, mas estamos falando de uma entidade que emerge do divino e, portanto, conecta-se ao divino. Ou seja, o espírito, o princípio espiritual, com todos os princípios adjacentes, inteligentes, etc., ele já está conectado com Deus, ele só precisa afirmar essa conexão e não se esquecer dela jamais. Por isso, a adoração. Aí vem aquela história, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, com todo o seu entendimento. É essa afirmação positiva de que nós não devemos nos afastar do divino. Aí vem, claro que essa primeira lei é uma lei super importante, é uma lei de fundamento, importantíssima, mas em seguida nós temos uma segunda lei, que é a lei do trabalho. Aí você vai dizer assim, poxa, mas o trabalho é mais importante, por exemplo, do que, do ponto de vista de estruturação, de que a reprodução, é mais importante do que a sociedade, é mais importante do que o progresso? Porque o trabalho, se você for olhar direitinho, não existe nada se não tiver movimento. E o trabalho é toda ação de transformação. O tempo inteiro, o universo trabalha. Em tempo inteiro o universo trabalha. Os homens traduzem o trabalho como o labor do dia a dia. Você vai para o seu escritório, você senta na mesa, você bate carimbo. Ou então você é um advogado, um médico, um bombeiro, um marceneiro, um pedreiro, um gari. Você pode ser qualquer coisa, não importa o que você seja. Esse trabalho é a mesma expressão de movimento, ou seja, há uma ação de um ente de vontade que age sobre um determinado conjunto de informação, de matéria, de circunstância social e transforma isso, porque não existe nenhuma possibilidade de você tirar uma caixa do lugar e essa caixa ser a mesma, ou seja, você transformou essa caixa, ela saiu da caixa daqui para a caixa para acolá. Então há uma movimentação, uma transformação do cenário, as coisas se modificam. Quando eu levanto a minha mão, eu mudei o cenário. Antes eu estava com o cenário com a mão para baixo, agora com a mão para cima. Então tudo se modifica a partir do trabalho, a partir de uma ação volitiva, a partir de um desejo, a partir de uma competência, a partir de uma capacidade. Então o trabalho está desde o movimento mais ínfimo das estruturas moleculares, atômicas, as partículas mais ínfimas do universo, elas estão trabalhando à medida que elas se movimentam, até as ondas, que não são matéria, estão se movimentando e aguardando uma força, uma ação que também é trabalho, de transformação para os colapsos quânticos e, consequentemente, suas representações da matéria. Então tudo isso está ensejando o trabalho, porque o trabalho, depois do Criador, a única coisa que existe no universo é trabalho, movimento e vibração e tudo mais. Em todas as camadas possíveis você vai ver o trabalho como o mesmo fundamento, porém apresentando-se de maneira diversa. Nós que somos espíritos, não estamos apresentados agora como seres encarnados, limitados, que tomamos banho, tomamos café e etc. Vamos assistindo televisão, fazemos as coisas certas e erradas. É isso, dentro das limitações de um formato, de uma época, de uma circunstância, mesma coisa, que as movimentações desses seres imperfeitos estão dentro das estruturas que nós criamos e assim chamamos de trabalho. Por isso Allan Kardec ele vai falar no Livro dos Espíritos muito sobre essa qualidade do trabalho humano, mas lembrando que trabalho é um fundamento, logo em seguida o ato volitivo da criação pela divindade. Depois nós temos aí 3 movimentos de lei que são leis que são universais. Essas 3 leis, elas estão na literatura dos Vedas, elas estão no Oriente de um modo geral, ela está na natureza, você vai observar isso na natureza, é a essência do impermanente. Quais são essas 3 leis? Primeiras coisas acontecem, nascem, reproduzem. Reprodução é a primeira coisa, ou seja, a coisa surge a partir daí. Só que os animais, as flores, as frutas, as coisas, elas não surgem e desaparecem, porque existe uma conservação de forma, de estrutura, de individualidade durante um determinado tempo.
a própria impermanência estabelece essa coisa dentro desse tempo. E ao final, você tem a destruição. Então você tem a reprodução, a conservação e logo em seguida você tem a destruição. Lá no Oriente você vai encontrar 3 entidades que representam essas caixinhas aí: Brahma, Vishnu e Shiva, que são as 3 entidades que representam esses 3 movimentos. Então, reproduz, conserva um tempo, depois destrói. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a destruição dá origem a uma reprodução, que dá origem a uma conservação, dá origem a uma transformação. Esse também só acontece, esse movimento, porque existe trabalho a partir de uma essência divina. Tudo que nós estamos falando daqui para frente, se você olhar para trás, tem uma cadeia sucessória de possibilidades para garantir que aquela estrutura aconteça. À medida em que estes seres impermanentes agora existem na Terra, passando por esse ciclo que é constante, não importa, mas vai haver sempre pessoas no mundo, há uma sociedade. Mais de um já é uma sociedade. Então o sujeito está em sociedade quando ele está acompanhado de outros entes que vão compartilhar com ele os recursos, as possibilidades, as instâncias existenciais vão ser compartilhadas naquele instante ali, naquele momento, vamos dizer assim, naquele tempo. Então a sociedade é um pressuposto do aglomerado de pessoas, de seres, que vão, após estarem existindo, eles vão se juntar em sociedade. Por isso, sociedade aparece aí como essa lei. Aí depois, você vai ver o seguinte: só existe possibilidade de nós estarmos evoluindo a partir do momento em que estamos juntos. Porque é esse encontro do ser com o outro que faz com que ele cresça, evolua, se desenvolva. O processo evolutivo, ele segue exatamente essa ordem. Então, se você for olhar para trás, eu só vou progredir, eu consigo progredir se há uma referência contrária àquilo que é o meu movimento do meu desejo ignorante. Então, se eu tenho, por exemplo, ainda uma pulsão animal dentro de mim e vou expressar isso em direção ao outro, o outro vai reagir e essa reação constitui para mim um momento de pensamento, de reflexão, de consciência, e com isso eu consigo desenvolver a capacidade pelos conflitos, pelos contrários, eu estabeleço uma relação de crescimento e desenvolvimento. Muito bem, como resultado disso, um progresso. Claro que é o progresso. Mas aí agora nós vamos entrar, como nos nossos grandes movimentos, nós vamos entrar agora num outro nível de relação, porque do ponto de vista humano, a gente já conseguiu, digamos assim, existir enquanto proposta dentro de uma impermanência, buscando a ascendência espiritual. Agora nós temos 3 passos adicionais que estão mais nos níveis altos, são chakras mais altos, vamos dizer assim, na escala evolutiva. O primeiro deles é o reconhecimento de que nós somos iguais. Isso é fundamental, porque não existe nenhum ser humano diferente do outro. O que existe são circunstâncias temporárias, impermanentes, que aparentemente mostram evidências de discrepâncias físicas e eventualmente de expressão, mas que na essência são a mesma coisa. Eu não posso absolutamente afirmar de nenhuma outra maneira, compreendendo a doutrina espírita, de que se há uma essência de Deus formativa e que se desenvolve em formatos distintos, é o mesmo Deus, é a mesma essência, com caras diferentes. Caras diferentes, cada uma cara dessa limitada à sua forma, à sua expressão, presa num formato limitante da sua própria evolução. Então, a partir daí eu começo a dizer, ó, se eu não olhar a capa, se eu não olhar a fronteira, se eu não olhar a periferia e olhar o cerne, todos somos iguais. A compreensão de que todos somos iguais, isso é um fundamento para que nós possamos desenvolver a última das leis, que é a lei de amor. Não há como amar o inimigo sem saber que eu e ele, o divino, o mais perfeito dos seres e o mais abjeto dos seres, somos exatamente a mesma coisa, apresentadas aqui agora numa janela de tempo de forma diferente, mas em essência somos exatamente iguais. Então a lei de igualdade nos dá essa percepção. E em seguida
Claro, se somos iguais, nos libertamos. Há uma liberdade total de saber que, mesmo que aparentemente um pareça estar mais do que o outro, acima do outro, melhor do que o outro, levando vantagem, na verdade nós não estamos fazendo nada disso. Estamos brincando no impermanente com as suas ilusões temporárias, mas no fundo são abstrações de uma vontade subjetiva e de uma visão obliterada da verdadeira realidade. Então a liberdade vem quando o sujeito ultrapassa os limites do seu próprio corpo físico, das suas densidades materiais e torna-se mentor da sua própria expressão existencial. Dizendo de outra maneira, Allan Kardec, nas questões 100 e seguintes, ele vai falar de escala espírita, do desenvolvimento dos seres a partir da escala espírita, e o que caracteriza basicamente essas três diferenças, três ordens que ele coloca lá, é o grau de adensamento, ou o grau de aprisionamento da matéria. O sujeito é puro quando ele se deslinda totalmente da circunstância material. Portanto, livres são os espíritos que conseguem atingir os seus mais altos graus de liberdade e de desenvolvimento. Fora disso, somos prisioneiros de conceitos, preconceitos, de valores desajustados, somos, vítimas das nossas próprias circunstâncias. Por fim, nós temos a lei de justiça, amor e caridade. Essa lei de amor, justiça e caridade é uma lei muito importante, não é? É uma lei muito importante porque é uma lei que estabelece nessa tríade aí coisas muito parecidas. Não há justiça sem amor e sem caridade, não existe caridade sem amor e sem justiça, e não existe amor sem justiça e sem caridade. Poderíamos fundir tudo isso em uma única expressão amorosa? Talvez sim. Aí o codificador com certeza pode ter tido a vontade de mostrar de uma forma mais clara o que é que significam essas três coisas, explicar talvez o que é caridade, o conjunto da indulgência, benevolência, do perdão das ofensas, ou da benevolência, da indulgência e da abnegação e devotamento. Em outras partes os espíritos vão dizer dessa maneira. Então nós podemos dizer que aí temos um fechamento das expressões do divino em nós, que se nós pudermos observar essas coisas, já estaremos em bom grado. Mesmo que a gente comece respeitando a lei no nível físico, impermanente, com coisas como respeitar o silêncio da vizinhança, não pegar meu carro com o paredão e parar em qualquer lugar para tomar minha birita lá e encher os outros com aquela música horrorosa que eu gosto de ouvir, cumprir com os compromissos assumidos, não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizesse a mim. Uma série de coisas que já podem ser feitas no nível evolutivo nosso e que já estão migrando para essa sintonia total com a lei divina. Trabalhar para não ferir, preferível ser a vítima do que ser o algoz. Muitas vezes é melhor estar na condição do que é afetado, daquele que afeta, porque nós temos uma relação muito diferente com relação a essa questão da harmonia que eu falei. Então muitas coisas podem ser para nós verdadeiros livramentos, se a gente tiver a capacidade de compreender isso de uma forma bem grandona. Olha só o que nos diz aqui o nosso querido Agostinho na questão 919. Essa é uma questão que ela vai responder a uma das perguntas mais interessantes de Allan Kardec, que ele diz assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Então a resposta é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então nessa questão 919, Agostinho vai fazer um comentário e lá no final ele diz assim: hei de haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. Visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Foi por isso que primeiro chamamos a vossa atenção, por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Foi com esse objetivo que nós ditamos o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, meus amigos, esse manancial de doutrina espírita,
ele está diretamente ligado ao nosso futuro, está diretamente ligado ao bem, está diretamente ligado à evolução do espírito, está diretamente ligado a como fazermos aquilo tudo que os espíritos dizem que é possível fazer. E é desta forma que nós transitamos para o bem, transitamos para a paz, que a gente então finaliza pedindo ao Pai Celestial que derrame sobre todos muita luz, muita paz, e que nós possamos viver as nossas vidas em observância a essas leis. Vamos estudar, vamos dar uma olhada o que é possível praticar, transformar a nossa lista de exercícios diários, fazer, como diz o nosso querido Agostinho, pensar na consciência, o mal que fiz, que podia ter feito, o bem, né? O que é que eu fiz que podia ter magoado o outro, se eu fiz alguma coisa que se estivesse na posição do outro, me olhando, eu sentiria vergonha de mim mesmo. Algumas coisas desse tipo que são importantes para que nós possamos ir construindo paulatinamente na nossa existência um novo ser, uma nova realidade, uma nova possibilidade de vida. Nos vemos por aí. Fique com Deus, que assim seja.